Boa tarde. Olá, amigos de Instagram. Hoje estavam ansiosos para a live de hoje. Eu também. Vamos conversar com a ministra Tereza Cristina. Eu vou desativar os comentários hoje, peço desculpas, mas eu preciso me concentrar. Eu não sou Priscila Bonner, não tenho prática de tanto tempo, acho que quero fazer esse tempo bem útil com a ministra. Eu já vou procurando ela, se ela está online aqui, vamos ver, para adicioná-la à nossa live. Hoje vai ser uma entrevista bem legal, vamos abordar os temas que a turma toda está preocupada, porque a gente fez uma pauta, construiu uma pauta colaborativa aqui, bem interessante, e a ideia é poder aproximar as informações de interesse do setor, de nós. É uma iniciativa inédita essa de um ministro topar fazer uma live, sabe? É uma coisa muito legal. A gente se sente muito honrado. E toda vez é a mesma história, eu demoro para encontrar o entrevistado, mas a gente resolve. Vamos lá. Logo a gente encontra aqui a Tereza. Por isso que eu começo um pouquinho antes. Vamos ver, acho que está aqui. Para a gente ter esse tempo de adicionar. E conseguir. Eu até pesquisei para ver se tinha um jeito mais rápido de fazer isso, para a gente não perder tanto tempo, mas eu não encontrei. Mais do que a eficiência técnica do ponto de vista de operação do equipamento aqui, acho que o fundamental é a gente fazer uma boa de uma entrevista com a ministra, atendendo os anseios de boa parte do setor, no sentido de trazer informação desse momento bem estranho que a gente está vivendo, né? Acho que ninguém esperava isso. Vamos lá. Tereza. Queria agradecer a Fabiane, que é assessora da ministra, que me atendeu. Eu perturbei ela, coitada. Mas ela me atendeu sempre com muita... Aqui, a ministra. Eu até suspirei, porque... Nossa, como eu esperei chegar o dia dessa entrevista. Estou muito contente. Vamos lá, eu mandei o convite para a ministra, é só aceitar para poder participar, dividir a tela aqui comigo e a gente começar a nossa live. Temos aqui 74 pessoas online para nos ouvir. Ministra está online. Muito prazer, ministra Tereza Cristina. É a sua primeira live? Primeira live, vai ser com você. Que estreia, não? Maravilha, com esse setor que eu gosto tanto, a Isso avicultura. Isso é muito visível, porque a senhora é uma unanimidade do setor do agro. Eu nunca tive essa experiência de ver uma pessoa que agradasse tanto as pessoas do setor por conhecer como ele funciona, né? Ministra, olha, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Se me permite uma breve apresentação, eu sou Priscila Beck, eu sou jornalista da revista Avinews Brasil, é uma revista especializada em avicultura. Nós veiculamos artigos técnicos, para os técnicos e decisores do setor, sempre trazendo informação de vanguarda, então nosso público é muito qualificado. Teve até um dos meus companheiros de editora, a editora da nossa revista fica na Espanha. E quando ele ficou sabendo que eu ia fazer uma live com a ministra, ele falou que ele sentiu muita inveja dos brasileiros de ter uma ministra que aceita esse tipo de convite. Afinal, isso é uma demonstração de transparência, de que a senhora sabe o que faz e o que diz. Eu falei, fica com Obrigada, ciúmes mesmo. Priscila, obrigada. Eu também não posso deixar de agradecer nesse momento, publicamente, ministra, o doutor Ariel Mendes, que é diretor técnico da revista Avinews Brasil, ele muito tem cooperado com o trabalho jornalístico da nossa equipe e viabilizando contatos importantes como esse com a senhora. E agradecer também à BPA, porque eles disponibilizaram o diretor executivo, o Ricardo Santin, para a gente fazer um comentário pós-entrevista. Eu ponho aqui o Ricardo Santin para a gente fazer os comentários a respeito das novidades que a senhora nos traz.
Tá ótimo, Priscila. O prazer é meu de poder falar com vocês. Enfim, esclarecer aquilo que eu não souber. Eu vou atrás para depois falar, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo setor. É um setor organizado, que emprega muita gente, que, além de abastecer o nosso país, ainda exporta para centenas de países no mundo, né? Tem lugar em que o frango é conhecido como sádia, né? Por causa da antiga sadia. Então, por onde a gente anda, tem frango brasileiro e frango de qualidade. Então, é muito bom poder hoje conversar, abrir esse diálogo, ver o que vocês estão sentindo nesse momento difícil que nós estamos passando, que precisamos estar todos juntos e que esse setor foi um dos primeiros que entrou para colaborar, tomando conta da saúde das pessoas, mas entendendo a importância de ser um setor essencial, né, para fornecer alimentos, colocar alimentos na mesa dos brasileiros e ainda continuar exportando, porque nós, afinal de contas, colocamos por dia, nós colocamos alguma coisa no prato de 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Ministra, eu queria pedir licença, porque eu topei com um material que estava disponível na internet hoje, foi postado hoje, e eu queria compartilhar aqui na live, só que como não é possível pôr vídeo na live do Instagram, eu estou fazendo uma gambiarrinha aqui e eu vou colocar a tela do meu computador com um áudiozinho especial que eu montei aqui. Só um segundinho, por favor. As empresas de aves, suínos e ovos foram convocadas a produzir alimentos saudáveis para a população brasileira. Sem dúvida, pior do que tudo seria o desabastecimento. E nossas empresas o fizeram com muita responsabilidade, cumprindo normas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, pelas autoridades de saúde do Brasil, preceitos que nós da BPA passamos a cada um e a todos, reforçando a cada passo. Temos seguido quase que normalmente com poucos incidentes, mas é hora da gente agradecer o apoio da ministra Tereza Cristina, de toda a sua equipe ministerial que não tem medido esforços para nos apoiar, nos ajudar, removendo obstáculos. E eu destaco aqui, entre todas essas colaborações, a da ANFA Sindical, que esteve desde o primeiro momento na linha da frente, nos apoiando em todas as unidades desse país. Estamos produzindo, com muitas dificuldades, é verdade, mas compreendidas pelo próprio Procurador-Geral do Trabalho com quem falamos. Ele, numa abertura para o diálogo, compreendeu que é um momento muito importante para nos apoiar e estar ao lado, mas estamos seguindo. E também temos a agradecer a colaboração, claro, nós das empresas, que foram extremamente confiáveis, responsáveis e continuam nos ajudando cada vez, fazendo mais, cuidando mais dos seus trabalhadores. Mas é hora de agradecer os trabalhadores dedicados e que estão fazendo o máximo para preservar a saúde e para produzir ao mesmo tempo. Obrigado a todos que nos apoiam, governadores, prefeitos que nos ajudam, compreendendo também. É hora, então, de dizer muito obrigado e confiar que breve estaremos livres desse problema que é o coronavírus e estaremos de volta à atividade normal, produzindo para ajudar este imenso país. Reserva na produção de alimentos, não só para o Brasil, mas para muitos continentes. Obrigado. Deu para ouvir, ministra? Deu para ouvir bem. É o nosso grande amigo Turra, ex-ministro da Agricultura, presidente da BPA, do Conselho. Isso, eu achei tão bonita a mensagem que ele postou e o agradecimento à senhora e à equipe do Ministério, que eu achei que valia a pena a gente fazer esse arranjo aqui na entrevista. Obrigada. E nós vamos partir para a entrevista porque é o que a turma está querendo ouvir, são as informações que você tem para nos passar, né? Ministra, hoje completam-se 5 dias que o MAPA instituiu o Comitê de Crise Agro-Covid-19.
A ideia é que o comitê monitore e proponha estratégias para minimizar impactos da crise do coronavírus. A senhora já tem algum balanço? 5 dias deu para fazer alguma coisa? Priscila, ele foi instituído oficialmente, mas tem mais de um mês desde que nós tivemos aí o primeiro caso do coronavírus no Brasil, em fevereiro. O MAPA fez um comitê de acompanhamento da crise. E desde então a gente vem monitorando e conversando com todas as entidades de classe, com secretários de Agricultura, com secretários de Transporte, com o ministro Tarcísio, com o ministro Onyx, dentro do governo, na Casa Civil. A Casa Civil também criou um comitê de crise, onde nós temos 4 representantes que ficam lá mais de 14 horas por dia, um se rendendo lá, um rende o tempo do outro e assim ficam lá o dia todo, recebendo informações e também resolvendo problemas. Essa pandemia, acho que nunca ninguém viveu uma pandemia desse tamanho, dessa profundidade que nós estamos vivendo hoje. Então, o mundo todo, não é só o Brasil, né? A gente está assistindo aí, começamos com a China, onde ela começou, depois aí ela foi se espalhando, aí de maneira muito difícil, muito dura na Itália, agora nos Estados Unidos, na Espanha, Portugal, enfim, e aqui no nosso país também. Nós estamos todos de uma espécie de quarentena, mas quem tem a missão de cuidar de doentes, que são os profissionais da saúde, e que a gente tem que fazer uma homenagem a todos eles, né? Eles que estão lá na ponta cuidando de quem está doente. E quem está na outra ponta cuidando do abastecimento, que somos nós, os produtores dentro da porteira, os caminhoneiros e os transportadores fazendo essa logística, porque sem eles também a gente não consegue abastecer o país, né? Porque produzir e distribuir, essa é a função que o MAPA tem de tomar conta, de trabalhar, de fazer normas, de tirar gargalos. Então, nós estamos trabalhando isso dioturnamente. O que é que a gente vem sentindo? Primeiro, nós tivemos o primeiro problema, foi a interpretação do que era serviço essencial. Então, nós tivemos muitos prefeitos e governadores que baixaram decretos e fecharam uma série de atividades econômicas que poderiam prejudicar muito o abastecimento do nosso país. Então, a primeira coisa a ser feita foi o trabalho que o MAPA teve junto à Casa Civil para fazer. Tinha uma lei, depois uma medida provisória, um decreto do presidente e uma portaria do MAPA. Então, essas 4 medidas, elas se harmonizaram para dizer o que é serviço essencial. Porque as pessoas têm medo, e é natural, eu tenho medo, você tem medo, enfim, todos nós, porque, na verdade, é uma pandemia que a gente não conhece bem. A gente sabe que os jovens têm menos probabilidade de ter os sintomas mais graves, os mais velhos têm problema maior de ter, enfim, agravado o seu quadro. A transmissão, como é que acontece? E aí nós vamos entrar no assunto da avicultura. Então, um dos primeiros setores a nos procurar foi a ABPA, através da ABPA, para saber o que é que nós podíamos fazer junto. Então, nós tivemos que falar com o Ministério Público do Trabalho, né? Nós tivemos que falar com vários prefeitos, e quando essas normas elas foram harmonizadas e nós conseguimos colocá-las para o Brasil todo, as coisas melhoraram. Mas isso é um primeiro momento, nós vamos viver agora o segundo momento, né? A doença, essa pandemia, ela se estabeleceu primeiramente nos grandes centros, e eu espero que ela caminhe menos para o interior, onde nós temos a nossa produção. Mas vai chegar, é inevitável, mesmo com toda essa quarentena, o país todo praticando isso, as pessoas não têm como deixar de ir e vir. E ela vai acabar chegando, eu acho que numa intensidade menor. Mas aí como fazer, por exemplo, com as plantas frigoríficas? Porque quem está na granja tem um número de funcionários, mas está ao ar livre, as pessoas podem ter o distanciamento de 1,5 metro, 2 metros, que se preconiza para não ter o contágio.
Enfim, então vão usar máscara, todos devem usar máscaras daqui para frente, inclusive máscaras de pano, que podem ser lavadas com água sanitária e reutilizadas. Enfim, nós todos vamos ter aí alguns meses de muito cuidado com a nossa saúde, para que a gente não receba o contágio e nem aqueles que estão com problema não possam transmitir também. E aí nós tínhamos o problema dos frigoríficos. Como resolver esse assunto? A BPA imediatamente contratou profissionais, fizeram um protocolo de como trabalhar, né? Dando toda a assistência. Primeiro, olhando a saúde das pessoas. A produção é importantíssima, mas a gente tem que cuidar daqueles que estão lá, trabalhando no dia a dia, que estão recebendo esse material, esse produto, e transformando ele para que ele chegue na prateleira do supermercado e depois na mesa, nas nossas casas. Então, a BPA fez um protocolo muito interessante, com toda a cautela, tecnicamente, conversando com profissionais da saúde, e esse protocolo está sendo implantado, até onde eu sei, em quase todos, se não na maioria, mas na grande maioria dos seus associados. E aqueles que também não são associados estão também utilizando algum protocolo. O que é que nós estamos fazendo agora? E aí, esse comitê que você disse que tem 5 dias, foi uma das coisas, a primeira coisa que nós recebemos. Primeiro, o pedido desse setor para que a gente priorize os funcionários dos frigoríficos com a vacina de gripe. Porque a vacina da gripe ela é muito importante. Ela primeiro está sendo dada para as pessoas acima de 60 anos, que são as pessoas que estão na faixa de maior risco. Depois tem aí o pessoal da saúde, o pessoal agora os caminhoneiros, e eu espero que os próximos sejam aqueles todos que trabalham nessas agroindústrias, para que eles já tenham uma proteção, né, da gripe comum, da H1N1, H1N7, sei lá, essas novas cepas de vírus que tem aí, que todo ano a gente tem no nosso inverno que está chegando, né? Aí o mês de junho, maio já começa a ficar mais fresquinho, né? Pois junho, julho, principalmente no sul, são meses bem mais frios e que a gente tem que tomar todo cuidado. Então, o primeiro pedido é que a gente consiga colocar essa categoria como prioritária, né, depois dessas que o governo colocou para a vacina H1. Depois, a BPA fez uma doação para o governo federal, através do Ministério da Agricultura, de 10 milhões de reais, para que o governo possa colocar na compra de kits de testes do coronavírus, material para os hospitais, máscaras, resfriadores, enfim, colocou à disposição do governo 10 milhões de reais para que o governo pudesse comprar insumos para a saúde, né? E também fazer o teste, né? Trazer testes de fora, que hoje está sendo um problema, porque o mundo todo está correndo atrás desses testes. O Brasil está fazendo na sua capacidade máxima, mas não é suficiente. Os Estados Unidos está fazendo na sua capacidade máxima e importando. Nós estamos tentando importar no Brasil, e a BPA nos pediu que ajudasse nisso, trazer kits para fazer o teste nos seus funcionários. Estão tirando temperatura, enfim, desinfectando os ônibus de transporte coletivo, que isso era um problema, o maior problema, talvez, que a gente tenha encontrado desde o início, como levar e trazer as pessoas com segurança. Então, também tem um protocolo. Então, para deixar assim, para todo mundo que trabalha nesse segmento, que saiba que tudo foi pensado. Coisas novas que acontecerem, Priscila, nós vamos ter que estar atentos e agir rapidamente. Nós vivemos uma situação desconhecida para todos. Então, nós podemos ser pegos de surpresa com alguma nova coisa que apareça, mas o Ministério da Agricultura, eu, ministra Tereza, estou à disposição, full time, para que a gente possa resolver o mais rapidamente todos os problemas que possam acontecer. E também aqui eu tenho que prestar uma homenagem não só àqueles que trabalham, né, nesse segmento da avicultura, tanto com o frango de postura
quanto com a galinha de postura, quanto com a carne de frango, eu também tenho que agradecer a todos eles, né, por estarem colaborando com essa missão nobre de fornecer alimentos para a nossa população e também para outros países, e os funcionários do MAPA, porque nós temos fiscais em todas as plantas trabalhando, nós montamos um plano de contingência para que, se aconteça alguma coisa, nós temos como repor esses funcionários, né? Enfim, então, quando o Turra agradece a ANFA, que é a associação deles, é porque eles estão conversando e nós estamos tendo a melhor boa vontade para que toda a cadeia envolvida, desde o Ministério da Agricultura até aquele funcionário que fica ali na portaria, abrindo e entrando o caminhão, enfim, os ônibus todos, sem exceção, têm o reconhecimento, meu reconhecimento pessoal, do presidente Jair Bolsonaro, do povo brasileiro, de que vocês todos cumprem hoje uma missão muito especial, tanto quanto o segmento da saúde. Nós estamos dando tranquilidade. Nós temos aí, a nossa população vai ao supermercado, né? Tem a fila com a distância que precisa ter, os supermercados estão abrindo até mais cedo para atender as pessoas mais idosas, para ter menos contágio, enfim, mas todos estão cooperando para que a gente saia o mais rapidamente possível disso e, enfim, o alimento ele é fundamental neste momento até para dar paz, para dar tranquilidade para a população urbana. Ministra, na questão de portos, o MAPA está trabalhando em conjunto com o Ministério da Infraestrutura para mantê-los abertos e, caso haja suspensão do trabalho em alguns portos, isso terá um efeito muito grande nas exportações de grãos e de carnes, assim como as importações de insumos agropecuários? Com certeza, nós trabalhamos, enfim, para que não aconteça esse tipo de paralisação, né? A gente espera que não chegar a esse tipo de paralisação. Eu tenho conversado com o ministro Tarcísio quase todos os dias. Ontem mesmo fizemos 2 videoconferências para tratar como melhorar a vida dos caminhoneiros, porque os caminhoneiros na estrada, hoje, com muitos estabelecimentos na beira da estrada, postos de gasolina, lugares onde eles almoçavam e tomavam banho, enfim, fechados. Então, o ministro Tarcísio tem trabalhado fazendo com que os pontos, pelo menos os pontos essenciais, estejam abertos, para que as pessoas deem condições de higiene nos banheiros, enfim, a comida que vai ser servida, para que os caminhoneiros possam ter o mínimo de conforto para poder fazer esse trabalho importantíssimo de levar e trazer não só para as cidades, mas também para os portos. E você perguntou se terá prejuízo. É claro que teremos. Nós terminamos a nossa safra, a maior safra de grãos dos últimos, enfim, a maior de todos os tempos, né? Nós temos uma quantidade de armazéns limitado, porque essa safra, em tempos normais, ela tem o que ela pode ser armazenada, mas tem aquilo que sai para dentro do Brasil para poder ser processada, e também aquilo que sai para exportação. Nós não podemos exportar tudo de uma vez. Então, existe um cronograma, vamos assim dizer, dentro da capacidade dos nossos portos de exportação. E hoje nós temos um agravante. O nosso dólar ficou muito alto, né? Então, muita gente vendeu soja ao mesmo tempo, então o produto vai saindo, tem saído, e uma paralisação nesse momento ela seria terrível para a agropecuária brasileira, tanto para a área de grãos quanto para o setor de carnes. Ministra, os reflexos econômicos pós-crise coronavírus, eles preocupam muito toda a população brasileira. No caso da proteína animal, que é um setor muito importante para a economia do país, a gente tem informação de que esse ano é muito provável que não tenhamos novas habilitações de plantas frigoríficas para exportar à China. Os preços do suíno vivo, inclusive, nessa última semana, eles já estão caindo. O MAPA está atento a esse problema?
Nós temos... Esse é um problema que nós temos uma secretaria de assuntos internacionais e que nós temos 2 adidos agrícolas na China, na embaixada do Brasil em Pequim, né? Mas nós temos no mundo todo. Eu te diria, eu sou uma otimista, né? Eu não sou irresponsável e nem vejo Papai Noel, mas eu acho que nós podemos ter mais plantas habilitadas. Eu não sei se no setor da avicultura, mas eu acho que sim. A China, se as notícias que a gente tem são verdadeiras, eles estão voltando ao aquecimento, à normalidade, né? Um país com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, eles precisam de alimentos. Eu acho que E nós temos aí os Estados Unidos com um problema grave agora. Então, é muito difícil a gente falar desse assunto. Às vezes as pessoas falam, está pensando só na parte econômica, né? Mas não é isso. A gente tem que lembrar que o mundo precisa de alimentos, né? A própria Europa tem muita gente que não está podendo trabalhar. Nós vamos ter plantio da safra deles daqui a pouco. Eles estão saindo do inverno. A janela de plantio da Europa é muito menor que a nossa. O Brasil começa a plantar em setembro e termina de plantar em maio, né? Porque nós somos um país de dimensão continental, né? Nós temos climas muito diferentes entre o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste e o Sul do país. Enfim, então, eu acho que o Brasil, o setor de alimentos, é um setor que deve estar preparado e nós estamos estudando isso. Nós estamos montando vários cenários, do mais pessimista ao mais otimista, pegando informações aí por todo o mundo, para a gente saber quais são as oportunidades ou o que é que o Brasil vai perder no pós-coronavírus. Então, esses cenários estão sendo montados, estudados, nós estamos debatendo para saber, para nos anteciparmos ao que pode vir, como bônus ou como ônus, né? E eu espero que o Brasil, como um grande supridor de alimentos do mundo, nós vamos poder talvez desempenhar esse papel ainda maior do que fazemos hoje. Isso é o que eu tenho. Isso é o que eu tenho. É o meu feeling para o que eu tenho visto desse início de estudo de cenários. No caso atual de não haver habilitações nesse momento, o problema, vamos dizer assim, está no Brasil ou está na China? Eu acho que o problema está na China. A China, ela mudou. Nós tivemos ano passado a abertura de algumas plantas e a China, ela tinha. O Brasil trabalhava com habilitação, primeiro, em loco, né? Presencial. Nós conseguimos mudar isso ano passado. Nós passamos a fazer por videoconferência, né? Lá na China e aqui, dentro do frigorífico, com os técnicos chineses e brasileiros. E a gente começou a andar com uma câmerazinha por dentro da fábrica e eles falavam, quero ver isso, quero ver aquilo. E aí foram feitas muitas habilitações. Aí veio o grande problema da China, que foi no Ano Novo Chinês, que é o momento onde tem uma explosão de vendas, porque as pessoas viajam, existe uma movimentação dentro da China e o feriado deles é nessa época. Então, se esperava uma venda muito grande. E foi justo na época em que a pandemia lá ficou no seu pico e foi proibida toda a mobilidade interna dentro da China. Isso fez com que os estoques que já estavam na China de proteína animal, todas elas, não só frango, tivessem um desaquecimento nas vendas e ficaram lá em armazéns frigorificados. E agora que essa proteína ela está saindo, sendo movimentada para dentro da China, para as províncias todas. Então, fez com que houvesse uma diminuição desse fluxo, desse comércio. E agora, no Brasil, nós com esse problema. Então, mas eu acho que nós vamos ter, sim, novas habilitações. A gente já tem informações que quem vê isso lá na China chama-se GACC, que é um ministério que cuida da parte de aduana e da parte sanitária. A gente já vê, eles estavam fazendo
eles estavam ajudando na parte de saúde pública, esses funcionários, agora eles já voltam para trabalhar, muitos estavam em trabalho remoto, então a gente já tem aí um indicativo de que eles já estão voltando à normalidade e a gente espera, né, assim, os nossos adidos lá e as informações que a gente recebe aqui, que a gente espera que em breve a gente tenha habilitações. E aí, nessas primeiras, devemos ter frango, bovinos, acho que frango e bovinos e uma de suíno. São 8 ou 9 que estão lá, são as primeiras da fila para a gente ter a habilitação delas. Ministra, nós recebemos algumas informações de que os produtores de ovos de codorna, a sua maioria da agricultura familiar, eles estão enfrentando uma dificuldade seríssima. Os ovos de codorna são muito demandados pelos restaurantes, que muitos estão fechados, não estão trabalhando. Então, algumas pessoas têm dito que do plantel de 20 milhões de codornas que existe no Brasil, talvez esse plantel se reduza para 5 milhões, devido a essa queda de demanda. A população não consome os ovos que estão nos supermercados. Do mesmo jeito, a gente tem o setor de flores, que tem relatos de redução de 70% a 80% na comercialização, e o próprio setor sucroenergético afetado pela queda no preço do petróleo e essa redução de deslocamentos, né? Há alguma medida em estudo para auxiliar esses setores específicos? Olha, foi muito bom você falar de ovos de codorna. A mim não tinha chegado ainda essa demanda e é natural, porque realmente o ovo de codorna ele é muito usado para aperitivo, né? Usado nos restaurantes como entrada, enfim. Então, eu entendo, mas não tinha chegado isso até o meu gabinete. Pode ser que lá dentro do Ministério, o Ministério é muito grande, eles já tivessem essas informações. Realmente procedem, nós vamos olhar, tá, com carinho, porque não é bom, vai subir muito o preço, né? E assim que passar esse período crítico dessa pandemia, nós precisamos aí dos fornecedores de ovos de codorna, com certeza. E deve subir muito o preço se a gente não acudir agora. O que é que nós estamos fazendo? Eu estou aguardando para a próxima semana, tenho conversado muito com o ministro Paulo Guedes, e nós já temos aí a autorização de uma linha de crédito para atender esses pequenos produtores, né? Através de segurar a retenção dos seus estoques de produtos, que não sei como seria no caso do pessoal de ovo de codorna, porque tem um tempo aí ele é perecível, ele estraga, então tem um tempo que ele pode ser guardado, eu não sei se guardar em câmaras frias, enfim, mas é um setor que a gente vai olhar com carinho, podem ter certeza disso. A outra coisa, as flores, a gente já vem conversando, nós também vamos entrar, esses recursos, a gente espera ajudar boa parte. Nós estamos também fazendo, estamos fazendo uma linha de crédito, colocando recursos para fazer a equalização dos juros, para poder dar uma linha de crédito para aqueles que estão aí com as cooperativas, que estão com problema com seus produtores, com seus fornecedores, para que também elas possam passar esse momento ruim. Eu espero que nessa semana, quer dizer, está tudo pronto. Agora, infelizmente, a burocracia, ela ainda no Brasil, nós estamos aí há 1 ano e 3 meses do novo governo, é um dos temas que nós nos debruçamos em cima e estamos trabalhando, mas infelizmente as coisas não saem, às vezes, no tempo que a gente gostaria e que é preciso. Então, nós temos os recursos, nós temos as linhas, o ministro Paulo Guedes já me deu o ok, mas a gente precisa implementá-las, e é isso que a gente tem feito aí, esses dias aí, a grande parte da nossa energia tem sido para liberar essas linhas, para que elas cheguem logo à ponta, antes que o remédio chegue e o paciente já morreu. Então, a gente está trabalhando muito nisso, com certeza. E o problema, você falou também da carne suína, que baixou de preço, é natural, né? O que está acontecendo? Muita gente que comia fora agora voltou, está comendo em casa. E aí as pessoas, às vezes, mudaram o seu hábito. A carne de porco pode dar um pouco mais de trabalho, né? Talvez essa parte que ia também para os restaurantes não está sendo absorvida pelas pessoas
enfim, que estão nessa mudança de rotina que o brasileiro tem tido, mas eu acho que em breve a carne de suíno não será problema, não. Acho que é um problema momentâneo. Hoje não tem, eu recebi ontem um documento muito interessante da FAO, junto com outras também da OMC, na Organização Mundial de Comércio, dizendo que existe comida no mundo. O que nós precisamos é fazer esses produtos chegarem até os mercados, né? E tem a parte pobre do mundo. Essa também nos preocupa muito, que a África, alguns países da Ásia, que tem muita gente e que podem ter problema de abastecimento. E para isso, por isso é que eu disse que o Brasil pode ter um papel fundamental no abastecimento de comida para o mundo. Além da nossa população, que é claro que ela é prioritária, mas também esse excedente a gente mandar aí para o mundo todo. Ministra, na última quinta-feira, na quinta-feira dessa semana, que amanhã é domingo, nós estamos na semana ainda, na última quinta-feira, nós entrevistamos aqui numa live aqui do nosso Instagram o presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que é o Dr. Francisco Cavalcante. A pauta dessa entrevista foi o chamamento do Ministério da Saúde aos médicos veterinários. Outros trabalhadores da saúde também, mas os médicos veterinários poderão atuar no enfrentamento à Covid, caso necessário. Isso tem deixado as pessoas muito agoniadas. Os médicos veterinários estão aflitos. Eu queria saber se essa iniciativa, se ela está sendo desenvolvida em coordenação com o MAPA. Ela é uma iniciativa do Ministério da Saúde, mas está existindo uma conversa com o MAPA? Olha, isso passou pelo comitê de crise lá, mas eu queria dizer para você o seguinte: quando você está hoje, esse vírus, né, e essa pandemia, o que acontece? Nós temos que estar preparados como se fosse para tempo de guerra. Na verdade é isso, é um outro tipo de guerra, é uma guerra sanitária, né? E com um inimigo invisível. Então o Ministério da Saúde, ele tomou as providências de ver quais são os profissionais que podem atender se a coisa piorar. Então, quem é médico veterinário conhece biologia, enfim, mexe com laboratório. Então, são pessoas que têm uma afinidade, né, com a medicina. É claro que eles não vão lá para dentro do hospital, mas terão um papel dentro do que se precisa fundamental. Então, eu acho que, primeiro, não tem que ter agonia. Tem que conversar, ter o diálogo. Com certeza, o Ministério da Saúde vai chamar, ou já deve ter chamado, o CRMV, para conversar. Né? Isso não é uma coisa muito afeta ao Ministério da Agricultura, apesar do Ministério da Agricultura ter muitos veterinários no seu quadro. Mas eu tenho certeza que isso vai ser esclarecido e é uma das coisas que o nosso pessoal está vendo, como que o Ministério da Agricultura está pensando, o Ministério da Saúde está pensando sobre onde colocar os médicos veterinários, onde é que eles poderiam auxiliar. Eu queria saber se a senhora tem ideia, como que vai ser a participação dos médicos veterinários do MAPA nessa frente desse programa que chama O Brasil Conta Comigo, Profissionais da Saúde, né? E outro ponto que tem, se os médicos veterinários das áreas menos sensíveis, que é de fomento à pesquisa, se eles poderiam se somar a esses esforços do Ministério da Saúde. Olha, os do MAPA, eu quero dizer que é muito difícil, né, a gente poder colocá-los à disposição, porque a grande maioria, nós temos hoje falta de médicos veterinários, a grande maioria, eles estão onde? Lá na ponta fazendo esse serviço de fazer a vigilância, a fiscalização, para que nós não podemos, num momento como esse, liberar geral e não ter o acompanhamento da qualidade do alimento, porque o alimento é saúde, ele está absolutamente linkado com a saúde. Então, a qualidade do alimento que o Brasil coloca para os brasileiros e também para exportar, tem que passar pela fiscalização e a vigilância dos médicos veterinários, até, vamos dizer, antes e pós-mortem. Quer dizer, até nós estamos trabalhando, e é um programa do Ministério, de fazer o autocontrole, né, das plantas frigoríficas. Mas o antes, saber se o animal está em bom estado de saúde e que ele possa
ele vai poder servir de alimento e depois que ele foi processado, se foi bem processado e se ele pode seguir para as gôndolas dos supermercados. Então, eu acho difícil o Ministério da Agricultura ceder. Mas é claro, se a gente chegar numa coisa extrema, isso pode ter que a gente sentar e fazer. Aquilo que eu estou dizendo, a gente todo dia tem que matar um leão. Nós temos que saber o que pode vir, se prevenir, planejar, mas não quer dizer que vai acontecer. Ele tem que estar programado para, caso precise, a gente já ter como fazer esse trabalho conjunto aí com o Ministério da Saúde. Ministra, a gente entrevistou também aqui no Instagram o presidente do Grupo Mantiqueira, o Leandro Pinto, e ele comentou que a senhora tem desenvolvido um grande trabalho e ponderou que é a favor do livre comércio. Mas o Brasil deve avaliar a real necessidade do país para atender 212 milhões de pessoas, em termos de não deixar exportar mais do que necessário para não criar uma inflação interna. Ele pediu para perguntar à senhora se o governo tem alguma política para ter um estoque de milho regulador que de fato exista e que o governo disponibilize em caso de falta. Esse é um assunto que desde o ano passado tem aí tido aí um debate muito grande sobre ele. Hoje nós vivemos num regime capitalista e é claro que você carregar estoques, e o Brasil, que vinha com um déficit público muito grande, né, não tem recursos para fazer uma estocagem de X milhões de toneladas e deixar isso parado. Nós temos mecanismos, sim, do preço mínimo, nós estamos aí acompanhando, a gente faz o acompanhamento. O milho realmente é um produto que ele passou a ser um produto de exportação há muito pouco tempo, há 5 anos no máximo, né? Era um produto que vivia em guerra, né, entre os setores, porque dentro da própria agricultura, se não se colhia milho, sobe o preço do milho, tem problema com a proteína, né? Quem compra a ração. Se colhe menos milho, enfim. Então, são dois segmentos dentro da agricultura, da agropecuária, que eles vivem um em guerra com o outro. Agora, neste momento, nós estamos acompanhando, existe sim uma certa preocupação, né, e por isso nós estamos acompanhando isso para e passo, porque o milho ele foi exportado uma quantidade grande por causa do dólar, né? O dólar alto, já vinha alto, agora disparou. A gente tem na primeira safra, na safra de verão, nós temos uma quantidade menor de milho plantado, nós temos a safrinha que já está praticamente plantada, onde ela acontece, ela já está quase que 100% plantada. E a gente vem acompanhando aí, monitorando, se o tempo correr bem, ela vai ser grande, mas nós precisamos estar atentos. E se faltar milho, né, vamos dizer, a gente segurar e exportar, enfim, tem vários mecanismos de mercado que a gente pode trabalhar. Mas é um assunto que nos preocupa e que nós estamos em cima dele. A Conab tem feito esse monitoramento, nós temos na agricultura, a política agrícola dentro do Ministério tem trabalhado isso, a gente tem conversado com todo o setor. Agora, tem que ver qual é a melhor política, né, que nós podemos implementá-la rapidamente, é aquilo que eu disse, tem que ficar com algumas coisas prontas, né, para, se a gente sentir que vai haver uma falta de milho dentro do mercado brasileiro, a gente poder atender. Agora, uma das linhas que nós estamos trabalhando dentro dessas que eu disse que eu conversei com o ministro Paulo Guedes e que nós vamos soltar em breve, é uma linha para compra de produtos para milho, soja, enfim, para ração, né? Tem uma outra pergunta que eu acho que vai nessa mesma linha, que é do vice-presidente da Associação Avícola de Pernambuco, é o Edival Veras. Como a ministra vê os preços de grãos no Brasil? Será que as margens já não passaram do razoável? Somos uma engrenagem que precisa rodar em um compasso de equilíbrio. Caiu um pouquinho. Cortou, mas eu entendi. Entendeu, Você né? fala no equilíbrio, né? Eu acho que sim. Isso. Eu acho que ele tem razão.
hoje o preço do milho, ele está, vamos dizer assim, ele passou realmente do preço de equilíbrio. Nós temos que ver se ele é momentâneo, porque, vamos dizer, o dólar a 5,30 nunca tinha chegado. Foi a primeira vez, né? Nesse momento aí de crise, olha a bolsa, o que virou, o que caiu a bolsa, né? Então, as commodities subiram. Agora, nós temos o problema da importação daquilo que é insumo importado, que quando o dólar sobe, também fica muito ruim. É um ponto de preocupação que nós temos no Ministério e que, se precisar acionar algum botão lá, nós estamos prontos para trabalhar isso. Com isso, acho que a senhora já responde também uma pergunta do Dr. Ariel Mendes, que falava que boa parte dos insumos para rações, como minerais, vitaminas e aminoácidos, são importados da China. E ele pergunta se o MAPA tem algum plano de contingência para o setor de nutrição animal, caso a situação internacional se agrave. Vou fazer só um comentário, ministra. Eu combinei com a Fabiane que nós íamos conversar meia hora, porque ela falou que a uma hora do Instagram é muito tempo. Se a senhora quiser interromper, tiver outro compromisso, eu vou ficar muito triste. Daqui a pouco eu tenho uma outra conferência com o pessoal do sucroalcooleiro. E eu vou ter que daqui a pouco sair, mas vamos lá. Daí a senhora me dá o limite, por favor. Okay. Eu não quero desrespeitar a Fabiane. Então, eu acho que a do Ariel foi o que a senhora comentou também, né? O negócio da China, dos insumos. Nós temos que trabalhar isso, vamos dizer. É aquilo que eu falei, é tudo novo hoje. Então, ninguém pensava em dólar de 5,30, né? O dólar de 4,5 já era um dólar acima do que a gente pensava que ia chegar. Enfim, isso é mercado. O mercado é assim mesmo. A gente tem que ter calma nesse momento, equilíbrio, mas nós temos que estar planejados e sabendo o próximo passo, caso isso continue a acontecer. Ele pode ser um problema pontual, mas ele pode continuar alto, e aí sim nós temos que ter ali o limite de onde a gente tem que disparar alguma política pública para não deixar os setores todos ter problema. Mas fiquem tranquilos que nós estamos acompanhando, é uma das coisas que me tira o sono. Uma outra pergunta também do Dr. Ariel, ela refere-se às exportações. Quais foram até o momento os efeitos da crise sobre as exportações do agro? Daí ele fala de carnes, grãos, açúcar, etanol, frutas, flores. No caso das flores e do material genético afetados pela redução de voos. Bom, eu acho que soja e milho não é o problema, muito pelo contrário. Tanto é que nós estamos aqui preocupados com o abastecimento interno para fazer aí os insumos para a atividade aí de proteína. Flor, realmente, nós temos aí nos últimos 10 dias, um pouco mais, uma preocupação muito grande, porque a flor ela não vai de navio, ela vai de avião. E isso, a frota aérea mundial está parada, está no chão, né? Então, realmente, hoje, fruta tem problema, flor tem problema, material genético tem problema também, tudo que depende de transporte aéreo. Mas tem uma boa notícia, porque isso não vai ficar assim, quer dizer, daqui a pouco alguns países já vão estar recebendo novamente, pelo menos carga, né? Porque o desabastecimento também ninguém quer, nem aqui nem lá. Então, algumas coisas eu acho que vão funcionar. Começam daqui a um tempo, né? Um tempo que eu não acho que... Na verdade, assim, eu seria irresponsável se eu tivesse uma data, né? O ministro da Saúde pode ter essa data muito melhor que eu. Mas, assim, eu acho que algumas coisas essenciais vão ter que começar a acontecer daqui a um tempo. Nós tivemos aí a boa notícia, que eu nem quis colocar, comemorar, porque num momento como esse é difícil, mas nós tivemos a boa notícia de abertura de mercados para material genético. Se não me engano, o Egito... Marrocos, são 3 países, não lembro se México, não sei. Eu agora não estou me lembrando, mas 3 países nós conseguimos aí abrir para material genético, que era uma coisa esperada, ovos férteis, né? Que é isso aí. Nós tivemos também abertura para mais carne de aves,
para bovinos, enfim. A gente tem sentido um movimento de lá para cá de querer abrir mercados que antes eram mais duros com a gente, na parte sanitária, sempre queriam mais um documento, aí você manda um documento, eles querem mais dois, e aí era uma barreira comercial. Começam a se movimentar para abrir esses canais com o Brasil, porque sabem que o Brasil é o celeiro do mundo, que nós podemos reagir rapidamente a tudo isso que está acontecendo. Então, mas realmente o problema da economia, do dólar, né, quando a gente tem que trazer de lá para cá ou ir de lá, daqui para lá é bom, mas de lá para cá traz alguns problemas. E a última pergunta, ministra, para tranquilizar a Fabiane. Internamente, como está a questão da implementação do programa de autocontrole nas agroindústrias e outros setores? Olha, ela estava caminhando, ela está caminhando bem, mas agora ela deu, vamos dizer assim, a gente teve uma paralisação ou uma diminuição do ritmo em todas essas coisas. Por quê? Porque nós tivemos que pegar todo mundo que está trabalhando, todos os fiscais, veterinários, agrônomos, enfim, a grande maioria nós tivemos que colocar em várias equipes para não deixar esses serviços essenciais paralisarem. Então, tem algumas que estão um pouco desfalcadas, mas a gente está recebendo informações ainda e continua, não no ritmo que a gente gostaria, mas o autocontrole vem andando. Mas a gente não está podendo fazer os cursos com os nossos veterinários e com os das indústrias que tinha um curso no dia que nós iniciamos aqui a quarentena, tinham 100 veterinários vindo para Brasília. Não pudemos fazer, tivemos que abortar, porque não podia ter aglomeração e também os voos foram cortados em muitos estados. Então, isso vai ter um atraso, mas nós estamos, no que é possível, liberando, né, fazendo que a confiança entre a indústria e o Ministério da Agricultura, para que algumas coisas que a gente sabe que não vai cair, porque nós temos que depois também prestar conta lá fora. Se a gente fala, não, abrimos o autocontrole e não comunicamos os nossos parceiros, a gente pode ter problema com os protocolos internacionais. Então, aquilo que é possível abrir, a gente vem fazendo, como acabamos de fazer no leite, no problema do CISB, que nós colocamos todo mundo que pôde ser colocada para facilitar a movimentação desse leite dentro dos municípios e fora de municípios e também de estados. Tá bom? Ministra, vamos encerrar então. A senhora quer acrescentar alguma informação, alguma coisa? Não, eu acho que a Fabi me passou aqui, para quem a gente abriu aqui as aberturas, se vocês olham, Pinto de um Dia, Arábia Saudita, abertura, aceitou o nosso certificado, ovos férteis também para a Arábia Saudita, Colômbia, milho pipoca, Argentina, embriões bovinos, sêmen de suíno e carne de rã, Kuwait, carne bovina, Singapura, quer abrir também para carne de frango, que é um mercado que era super resistente. Então, carne de frango e carne bovina também estão pedindo. O Egito abriu carne de frango, mais 27 novos estabelecimentos. Abriu para carne bovina, miúdos bovinos, o Marrocos, pinto de um dia e ovos férteis. A China para pescados brasileiros, daqui para lá, que era uma coisa que também estava emperradíssima há anos. E a Indonésia, mais 20 mil toneladas de cota de carne do Brasil para a Indonésia. Então, você vê que as coisas estão acontecendo, né? Não na velocidade que a gente gostaria, infelizmente. Ministra, muito obrigada pela sua atenção, disponibilidade, abertura. Eu queria encerrar dizendo que ficamos muito felizes em saber que o seu segundo teste para a Covid deu negativo. Que bom, né? Pois é. Preciso mas de saúde para poder... Isso aí. Mas é isso aí. Muito obrigada a vocês todos. Olha, é uma satisfação falar com esse setor. De verdade, é um setor organizado que merece todo o respeito da sociedade brasileira, do Ministério da Agricultura. A gente tem uma admiração pelo profissionalismo desse setor,
por tudo que vocês têm feito na área de frango e de suínos. Então, vai aqui o meu muito obrigado, porque eu, como ministra da Agricultura, me sinto gratificada quando eu vejo um setor tão profissional como é o da avicultura no Brasil. Mande aí um abraço a todos, ao Santini, ao Turra, ao Ariel, enfim, a todos que participaram aqui dessa nossa live, e dizer que foi muito bom, tirou o meu medo de fazer live, viu, Priscila? Um abraço grande, um bom final de semana. Muito obrigada para você também, ministra. Que Deus Obrigada. abençoe. Amém. Você também. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Tchau. Tchau. Eu acho que o nosso tempo vai acabar e eu vou começar de novo e vou incluir o Santin, se ele estiver esperando ainda, porque eu falei que ia ser meia hora com a ministra. Deixa eu ver se o Santin está disponível aqui, vamos ver. Pessoal, desculpa eu não fazer as perguntas, mas não ia ter condições mesmo. É muita coisa. Vocês viram que a nossa pauta ela estava grande, foi construída de forma coletiva. Eu vou encerrar, vou começar de novo e chamo o Santin para a gente fazer os comentários. Obrigada pela audiência. Quem puder seguir conosco, eu fico muito agradecida. Agora nós vamos repercutir as novidades que a ministra trouxe. Até logo, pessoal. Vou sair e vou voltar.